Pode passar. Tem 2 leilões este ano, que vão ter oportunidade de comercializar mais energia no Rio Grande do Sul, né? O A-3 e o A-5, estão as datas aí. Pode passar. Na transmissão, eu queria me deter um pouquinho aqui. Esse sistema de transmissão no Rio Grande do Sul tem um estudo muito forte de ampliação do sistema de transmissão, além do que está sendo feito. Passa mais uma tela aqui, eu vou... A Eletrosul foi chamada pelo Ministério da Energia a elaborar os estudos que são necessários para elaborar as licitações de transmissão. Dá mais de 3 bilhões de investimento. Eu até ia trazer, mas olha a foto ali contida em relatório. Então, eu vou deixar com a CPI em CD os relatórios e a carta da Eletrosul, ofício, encaminhando esses estudos para o Ministério da Energia. Aqui são estudos para elaborar, para investir mais de 3 bilhões de reais, que devem ser licitados ainda este ano. Então, depois eu passo as mãos dos senhores. E o objetivo principal é escoar, reforçar estruturalmente, escoar a energia. Pode passar. 2 regiões, basicamente, estão focadas nesses estudos. A primeira é a região de Santana do Livramento, lá no oeste do estado. Aquelas linhas pontilhadas em verde são as linhas novas que vão ser licitadas. Estamos falando de 800 milhões de reais de investimento. Os estudos já foram detalhados pela Eletrosul. O leilão deve acontecer em setembro deste ano, para licitar esse conjunto de obras. 2 novas subestações, com compensadores síncronos dinâmicos e com esse investimento de 800 milhões de reais. Pode passar. Depois tem esse conjunto muito grande, que soma 2,5 bi de investimento, todo em 500 kV, que vai reforçar a região sul. Aquelas linhas pontilhadas, eu não tenho um apontador aqui, pedi licença para... Essas linhas pontilhadas são as linhas que vão ser licitadas. Então, um segundo circuito aqui para Santa Vitória, Palmar e Marmeleiro. Isso que dá 2,5 bilhão. Vão ter 3 circuitos de 500 kV ligando Povo Novo, ali ao lado de Pelotas, até Guaíba, que vai ter uma nova subestação em Guaíba, a região metropolitana de Porto Alegre, que há 10 anos atrás só tinha Gravataí, hoje tem Gravataí, tem Nova Santa Rita e vai ter agora Guaíba, 3 pontos. Vai todo interligado com uma nova subestação em Capivari do Sul, para atender todo o potencial do litoral norte, e vai ter todo um sistema de 500 kV, 2 linhas de 500 kV, capacidade de 3.000 megawatts, interligando Cachoeira e Candiota para atender o carvão. Então, tem um projeto de carvão da CTSul em Cachoeira, tem projetos em Candiota, vai ter um sistema de 500 kV que interliga com esse sistema do Uruguai que já está em obra. Então, então, o Rio Grande do Sul vai ter, nos próximos anos, uma malha de 500 kV voltada não só para atender bem a metade sul, mas também para escoar o grande potencial da metade sul de vento e carvão. Pela primeira vez no Brasil, está se fazendo a transmissão antes da geração, para poder permitir o escoamento. Isso é um aprendizado que o Brasil faz. Aqui está o conjunto, uma síntese, estamos falando de 1.400 km de linhas, de 9 linhas de transmissão nova. Há 10 anos atrás, o Rio Grande do Sul tinha 2 linhas de 500 kV e uma única subestação. Hoje já temos 6 subestações, vamos construir mais esse conjunto. Em capacidade, 1.750 MVA é a capacidade nominal. Equivale a umas 5 linhas de 230 kV. E essa linha para Santa Vitória, nós colocamos um cabo que é estado da arte no mundo. Essa linha tem capacidade para 4.000 MVA. Então, as 2 linhas vão ter capacidade para 8.000 MVA. É para escoar o potencial até dos nossos netos. Olha, aproximadamente 1 MVA é 1 megawatt. Aproximadamente. Depende do fator de capacidade, mas para simplificar para quem não é do ramo, significa que o sistema de transmissão para atender Santa Vitória vai ter 8 GB de capacidade e o sistema para atender aqui a região de Candiota vai ter 3,5 GB de capacidade. O Rio Grande do Sul poderia ser abastecido? Pode. O Rio Grande do Sul vai virar exportador de energia, o que tudo indica, com essa malha aqui de... Mas acho que está terminando, deve ter mais 1 ou 2. Pode passar, por favor. Aí o conjunto de obras que vai ser licitada ainda este ano, vou deixar aqui pode passar rapidamente, só para mostrar que tem, depois eu fico com você. O que vai ser autorizado para a Eletrosul, para a CE e para as outras transmissoras do Estado? Estamos falando de 3,7 bilhões de investimento na transmissão. Pode passar. E aí um resumo, essa eu acho que é a tela final. Considerando que a Eletrosul tem 13,5 bilhões de investimento na eólica, outros projetos de eólica mais 4,9, mais os investimentos em parceria da Eletrosul e da CE, mais o que vai ser licitado agora no segundo semestre, está agendado para setembro, pode passar. Nós estamos falando de 13 bilhões de reais a ser investido até 2018 no Rio Grande do Sul. Eu diria que poucos setores gaúchos têm tantos investimentos previstos no curto prazo como o setor elétrico.
Eu imagino que talvez tirando fora o Polo Naval do Rio Grande do Sul, não acredito que nenhum outro tenha esse nível de investimento. No Rio Grande do Sul vai ter um sistema energético aí de primeira linha, dos melhores do Brasil, em muito curto espaço de tempo. É o que está sinalizando aí esses investimentos que estão ocorrendo ou que estão para serem licitados. No curto prazo. Já tem data para licitação. É isso que eu tinha que mostrar para o senhor. Desculpa o tempo, mas era um conteúdo realmente intenso. Obrigado. Muito bem. Nós partimos agora para as perguntas. E o Felipe Kirchner, subdefensor público-geral do Estado, pediu para que ele pudesse responder as primeiras perguntas. Quem tivesse pergunta, deputado Frederico, colegas, quem tem pergunta, o doutor Felipe Kirchner. Presidente, por ordem, cabe ao relator estabelecer os primeiros questionamentos e, respeitando a disposição do senhor Felipe, eu fiz alguns apontamentos aqui. O doutor Felipe, como os demais representantes aqui do PROCON, seja de Novo Hamburgo como de Porto Alegre, mencionaram a dificuldade e o grupo enxuto de trabalho que inviabiliza de dar dimensão real, concreta, dos problemas e das pessoas, por óbvio, a serem prejudicadas e afetadas na questão do Rio Grande do Sul. Primeiro, que é uma sugestão, eu acho que passou muito também pelo PROCON, e que eu tenho a disposição de apresentar isso, por óbvio, discutindo e respeitando também a interface jurídica. Mas o que ficou claro aqui é que, na prestação de serviço, no que tange a regulamentação da prestação de serviço na energia, um grande entrave é a questão da regulamentação fundiária. Tem um número enorme de situações, de casos, e que inviabiliza a regulamentação, principalmente isso com relação à CE, porque as demais empresas ligadas e com caráter mais privado são mais pragmáticos na regulamentação e na disposição da prestação de serviço. O que não ocorre isso com relação à prestação de serviço no que tange à água. A água, hoje a Corsã ou qualquer outra autarquia consegue prestar o serviço regulamentar, eu acho que isso é um objeto depois de discussão junto à CE, porque é bem verdade, as prestadoras de serviços, as concessionárias, estão sendo lesadas cotidianamente, seja pelo gato e muito mais, falando da CE. Mas uma pergunta que fica aqui, doutor e demais componentes do PROCON, em virtude da morosidade, em virtude da morosidade, do direcionamento, por consequência, das concessionárias, buscando sempre levar o debate e a demanda e o entrave para o campo jurídico, isso é muito tranquilo de dimensionar, que se tornou um grande aliado, né? Vocês conseguem dimensionar isso e num entender mais simplista, a sociedade gaúcha ela abre mão de buscar restabelecer e atenuar o seu prejuízo em virtude de não ter sido atendidas as suas demandas. Vocês conseguem dimensionar isso e qual o impacto disso hoje na sociedade? Pode falar um pouco mais disso? Deputado, primeiro gostaria só de agradecer a deferência de poder dirigir as primeiras perguntas. Bom, essa questão, assim, em termos de a gente mensurar qual é o prejuízo à sociedade, é difícil em termos quantitativos, né? Agora, certamente na esfera coletiva, a gente pode dizer que a sociedade sofre até um dano moral coletivo com relação a isso, né? O que a gente percebe, deputado, e até nas falas aqui, a minha e dos colegas do PROCON de Porto Alegre de Novo Hamburgo, nós percebemos que a sociedade tem uma grande dificuldade de acesso à justiça, na verdade, né? Cerceamento. Cerceamento de justiça, então, no sentido de a gente pegar só os dados do PROCON, são 500 municípios e 80 PROCONs. Isso quer dizer que são 420 municípios que não têm essa política pública. E a gente pode pensar que são os menores municípios. Vou lhe dar 2 dados. Alvorada e Viamão não possuem PROCONs. Então, o munícipe de Alvorada, ele tem que procurar, muitas vezes, o PROCON no Rio Grande do Sul. E isso, para ele, principalmente para o meu público, deputado, da Defensoria Pública, que é profissional liberal, né, ele perde um dia de trabalho. É dinheiro que ele gasta com condução intermunicipal, quer dizer, é uma dificuldade de acesso. Então, nós percebemos o colega do PROCON de Porto Alegre, inclusive mencionando a baixa procura
com relação a esse serviço. E isso se justifica, muitas vezes, por essa dificuldade. Né? O munícipe, seja aqui de Porto Alegre, ele tem dificuldade, efetivamente, de procurar esse serviço. E o que a gente consegue perceber é que quem chega a esse serviço é a ponta do iceberg. Porque lá embaixo tem uma massa de consumidores, primeiro, que não estão cientes dos seus direitos. Essa é a grande verdade. E segundo, tem uma dificuldade de fazer essa procura. Então, o que nós temos também, deputado, e aqui é uma grande questão, um nó górdio aí que nós temos que começar a discutir, é a questão do fortalecimento dos instrumentos de tutela coletiva. Ou seja, aquele problema que acontece com a dona Maria ou o seu João que procura a Defensoria Pública, com certeza está acontecendo com todos os usuários daquela concessionária, daquele permissionário. Por quê? Porque a prática ela é massificada. Só que nós temos um problema hoje no judiciário, e não é um problema do judiciário que gaúcho, é um problema do judiciário em nível nacional, de uma certa política de não fortalecer a tutela coletiva. E isso é muito prejudicial, porque nós ficamos ali no pingado, né? Nos milhares de processos. E isso é custoso, isso demora enormemente. Agora, deputado, só para concluir a minha fala, o que nós temos hoje no meu modo de ver, e não é só com o setor da energia elétrica, isso funciona com a telefonia, que foi apurado aqui para a própria CB da telefonia, é que os PROCONs hoje estão transformados no saque das concessionárias, das permissionárias. Ou seja, eles jogam com essa falta, na verdade, de acesso à justiça. Ou seja, é mais fácil para eles não melhorarem a qualidade dos seus serviços, porque os usuários vão ter muita dificuldade em serem tutelados normativamente. Se tornou uma válvula de escape. Total. Joga pela morosidade, pelo descaso, pelo descrédito do serviço público. Exatamente. E quando nós chegamos aqui, deputado, muitas vezes no caso concreto, as indenizações que são individualmente dadas, primeiro dos PROCONs, quando elas conseguem ser efetivadas, são muitas vezes desconstituídas pelo Poder Judiciário. Muitas indenizações do sujeito individual que procura o Judiciário são indenizações ridículas do ponto de vista, inclusive, econômico. Ou seja, que não justificariam, num viés economicista, a melhoria da prestação, porque é mais fácil economicamente continuar, vou usar uma expressão aqui forte, mas lesando e pagando a conta no Judiciário do que investir em melhoria. Obrigado, doutor Guilherme, né? Felipe Kirchner. Presidente, era esse questionamento que eu tinha, não sei se demais colegas têm, ou se Vossa Excelência tem a fazer para o doutor Felipe. E gostaria de passar o questionamento, presidente, a Eletrosul. Deixa eu só, deputado Catarina, se me permite. Sim. Se o deputado Frederico Antunes ou o deputado João Fischer tem algum questionamento à Defensoria Pública do Estado, porque o doutor Felipe pediu que tem um evento fora, então nós priorizamos em iniciar com ele. Se caso não tenham... eu acho presidente, que... só para... o doutor Felipe falou aqui que da disposição desse trabalho da CPI, do Parlamento, junto também com os PROCONs, tem se tornado uma ferramenta fundamental e que tem dado uma maior dimensão a essa problemática. Fica aqui uma sugestão que a gente possa ir tratando cotidianamente, pensar em elementos que possam alavancar e dar uma certa segurança para a sociedade e também uma lógica mais coercitiva de uma boa prestação de serviço. Então, eu acho que isso aqui pode ser um grande pontapé para o melhor serviço do PROCON com relação, levando em consideração a atuação do Legislativo do Estado e também os demais legislativos municipais. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro, cumprimentar o doutor Felipe, que tem sido uma pessoa presente aqui na casa em todas as nossas, praticamente todas as atividades, quando a Defensoria Pública do Estado é chamada, e tem uma capacidade que deve ser ressaltada, que é a sua sinceridade, né, a sua forma de explicitar aí os seus, em nome da Defensoria Pública, né, os seus comentários com muita autenticidade e muita coragem, né? E aqui eu quero ressaltar a questão de, mais uma vez, ouvirmos que o Judiciário, ele, quando é chamado à responsabilidade de se manifestar em causas que são causas maiores, ele prefere deixar isso para a individualização e como, vamos dizer assim, as penalidades em relação a causas menores, elas são menores, já por quantidade, valores, ficam as empresas até satisfeitas com esse tipo de procedimento, porque elas pagam e continuam fazendo o que elas vinham fazendo. Então, eu acho que seria bom nós chamarmos aqui o Judiciário, viu, presidente?
chamar o judiciário justamente para poder falar sobre isto, né? Questionar, inclusive, algumas ações que já foram lá impetradas, já está no alcance do judiciário, e que não houve deliberação, né? Não houve manifestação do judiciário, decisão, ou houve, né, de forma a não aceitar e saber o fundo de razão que existe para evitar esse tipo de procedimento, né? Então, eu agradeço, doutor Felipe, da nossa parte, a sua presença aí e também nos ajudar nessa interpretação, né? Por que as coisas não vão adiante muitas vezes. E o judiciário tem responsabilidade, porque se uma dessas, por exemplo, semana passada nós tivemos, deputado relator, ainda não em decisão final, mas a Gergues, né, cabe recurso ainda, mas a Gergues ela multou uma concessionária em mais de 8 milhões de reais por falhas que aconteceram na prestação de serviço, e a repercussão disso, mesmo sem ter sido ainda, né, julgado final, né, doutor? Mas a repercussão foi de, olha, alguém está fazendo alguma coisa por nós, né? Está acontecendo, a defesa, o PROCON vem se esforçando também em fazer aí a busca de resultados, né, para prejuízos aos consumidores, aos usuários, e as pessoas ficaram, vamos dizer, mais crendo mais, né, do que pode acontecer. Então, o judiciário, no momento que faz uma deliberação, uma ação dessas maior, mas que é uma ação que busca a justiça para questões que não estão bem aplicadas, eu acho que passa a ser, né, uma referência para as demais prestadoras de serviço saber o seguinte: olha, se eu não fizer, eu vou ser punida por isso. Deputado Frederico, se você me permite, eu acho que é justamente isso que a gente tem que buscar aqui, e eu acho que o doutor foi muito feliz, mas é buscar trazer, sim, de fato, o judiciário aqui, porque não fique na zona de conforto. Está muito cômodo para as concessionárias, não dá manutenção, ganha com isso, seja pela dificuldade, pelo custo que tem em implementar as melhorias e as adequações necessárias, e joga com a morosidade de cunho, como não é ação coletiva, são ações individuais, isso tende a morar e isso leva a uma estagnação. E muito mais também na lógica do descrédito e também isentando e afastando a busca pelo dano, na equiparação do dano. Eu acho que fica muito bem assim, eu acho que possa ser, quem sabe, o próximo, o 8º item aqui. O deputado relator pode fazer o requerimento, que nós subscrevemos, o deputado Fischer e eu aqui também apoiamos essa ideia. Logicamente que gostaríamos que depois tivesse quórum para votar, né, esse requerimento. Fato, mas... Presidente, nós vamos, o relator vai continuar fazendo agora seus questionamentos, né? O doutor Custódio também tem hora de voo para retornar para Santa Catarina, e eu gostaria depois, na sequência, ter a oportunidade também de fazer o mesmo com o doutor Felipe, poder conversar, perfeito, dialogar com o doutor Custódio. Presidente, por questão de ordem, eu vou requerer também a prorrogação da reunião com base no artigo 59, parágrafo 2º do regimento interno, para que possa dar sequência aos trabalhos. Está prorrogado. Eu agradeço a presença então, do doutor Felipe. Fica à vontade, doutor. Obrigado pela participação da Defensoria Pública. Eu quero registrar a presença da vereadora Leni e do Cleni. Foi a segunda vez que eu falei Cleni. A vereadora Cleni e o vereador Seleni, o companheiro partidário, grande entusiasta aí, defensor da boa energia elétrica, né, vereador? Obrigado pela presença dos dois. Onde é que está? Vereador Leonardo. A Câmara do Alegrete veio para cá. Do Alegrete presente também. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela participação na nossa CPI. E, então, dando encaminhamento, a palavra permanece com o relator, fazendo os seus questionamentos. Obrigado, presidente. E respeitando também a disposição de tempo do senhor Custódio, vamos estabelecer, então, direcionar as perguntas para que possa contribuir de uma forma mais efetiva a essa CPI. Agradecendo já também a disposição de participar dessa reunião de trabalho. Bom, doutor Custódio, eu tenho umas 4 ou 5 perguntas aqui que eu vou estabelecê-las. A primeira é que a energia produzida no Rio Grande do Sul não fica aqui. Se há outra perspectiva
e se há o mesmo mote de investimento nos demais estados que possam alavancar e nos dar uma certa tranquilidade quanto ao Rio Grande do Sul, levando em consideração que aqui está sendo produzida 10% da energia utilizada, e isso vai para o sistema é único. Então, se há uma certa tranquilidade, uma certa garantia nos demais estados, porque, sem sombra de dúvida, é um grande investimento na área. Qual o custo dessa produção, que a gente possa dimensionar, equiparar isso? Se a mesma já está contratada, e que a gente possa também aqui, já teve outras participações aqui, seja do Operador Nacional do Sistema e do Conselho também, mas que a gente consiga aqui dimensionar, um exemplo, os efeitos da 579 impactam na energia que será produzida? Qual é o impacto? Se e qual é o impacto? E outro questionamento é como a Eletrosul, aqui foi apontado dois investimentos sendo charqueadas e Candiota no que tange a questão da energia do carvão mineral, se há uma perspectiva, levando em consideração o potencial do Rio Grande do Sul em carvão mineral, se há uma perspectiva, um planejamento em explorar isso de uma forma mais acirrada, com maior disposição, e depois, por óbvio, vou repicar isso para o BNDES, tem uma política, tem um projeto de desenvolvimento, mas aí depois a gente possa tratar de forma direta com o BNDES. Era isso. Alô? Alô? Está funcionando? Mais perto só, acho. Okay. Bom, eu fui anotando aqui, vamos ver se eu consegui anotar tudo. Se faltar alguma coisa, depois, por gentileza, tu me corrige. A primeira pergunta é se a energia produzida no Rio Grande do Sul não vai ficar aqui e se há investimentos nas outras regiões também para... Ela não fica aqui, a gente sabe disso. A pergunta é, nos outros estados tem o mesmo mote de investimento que possa dar uma certa tranquilidade para o país, para o Rio Grande do Sul? A nível de Brasil, sim. O Brasil está investindo... Nós construímos em infraestrutura de geração nos últimos 10 anos no Brasil 40% a 45% de tudo que foi construído em mais de 100 anos no setor. Claro que está acompanhando a taxa de crescimento do consumo, que ele é crescente, está na faixa de 5% ao ano. Então, para fazer frente a isso, tem que ter investimento. O investimento da energia elétrica tem que ser antes da demanda. Nós aprendemos no passado que, se ele vier depois, a gente tem que racionar, né? Então, o investimento tem que vir antes. Então, há investimento sim no Brasil, para citar alguns exemplos grandes que estão na mídia, aí, as usinas de Girau, a usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, a usina de Belo Monte, no Rio, lá no Pará, a usina de Telespires, no Rio Telespires, região norte, entre Pará e Mato Grosso. Só para citar os grandes empreendimentos estruturais. Mas atende essa lógica de planejamento? Atende, sim. Porque, por exemplo, os estados, o Rio Grande do Sul... Atende porque está sendo construído também um sistema de transmissão para escoar energia. Por exemplo, ali no Madeira tem uma linha de corrente contínua que sai de Porto Velho, chega a Araraquara, São Paulo, e a partir dali se entra numa malha de transmissão para a região sudeste e os intercâmbios regionais. A linha de Belo Monte já foi licitada, o sistema de corrente contínua, que vem também da usina de Belo Monte até o sudeste, sul de Minas Gerais, e ali integra com o sistema interligado. A usina de Telespires também tem uma malha de transmissão em 500 kV que integra com o sistema sudeste. Então, para cada usina tem um sistema de transmissão associado. O que eu mostrei ali é um planejamento no Rio Grande do Sul, invertendo um pouco a lógica da nossa história, inclusive a história recente. Até bem pouco tempo se planejava a usina e depois se licitava a transmissão. Exemplo, transmissão do Belo Monte, de Madeira, São Francisco. No caso, o Rio Grande do Sul está se invertendo a lógica, está se planejando a transmissão antes de licitar a usina, de maneira que não tenha soluções do tipo a usina está pronta, não tem a transmissão, que o licenciamento ambiental de transmissão tem ficado cada vez mais complexo. Então, é uma lógica que se inverteu. Eu mostrei aqui um conjunto de investimentos associados à eólica e ao carvão. Sendo que a eólica já tem uma série de investimentos viabilizados, o carvão ainda não. Depois eu respondo sobre o específico do carvão. Mas eu quero deixar tranquilo que o planejamento está enxergando na frente. E os investimentos que tem no Rio Grande do Sul também tem em outras regiões que têm potencial. E de maneira que a gente vai ter garantia de sobrevivência energética. É para isso que nós temos um estudo de planejamento no país. A energia, quando se fala que a energia fica ou não fica aqui, o sistema é todo interligado. Então, a energia entrou no sistema, ela está atendendo.
E é claro que a energia produzida aqui acaba por uma questão de elétrica ficando majoritariamente aqui. Dependendo das relações comerciais, o elétron busca o caminho de menor impedância. Desculpe o termo mas a energia procura o caminho de menor... mais fácil para ela. Mais fácil para ela é o que está mais perto. Então, a energia produzida, que está sendo produzida no Parque Eólico de Livramento, por exemplo, está sendo toda consumida em Livramento, e o excedente está sendo... Polo naval também? Polo naval também. O que tiver de energia ali na região do Rio Grande e Santa Vitória vai ficar, obviamente, na região. A tua outra pergunta era sobre custos e sobre contratação. Os custos... A contratação, acho que já respondesse. Né? Está toda a energia contratada em leilão. Todos os projetos que eu mostrei aqui foram contratados em leilões públicos. Portanto, essa é uma lógica que o Brasil construiu nos últimos anos. O leilão ele garante um contrato de compra e venda de energia e, portanto, dá financiabilidade para o projeto. O cara vai no BNDES, se apresenta o contrato de compra e venda, geralmente com um conjunto muito grande de distribuidoras, criando um RED natural e, portanto, reduzindo o risco de inadimplência. Isso diminui também o custo de financiamento. Então, é um sistema muito bem bolado que o Brasil encontrou. De leilão pela menor tarifa, com financiamento garantido, com RED garantido contra a inadimplência. Isso tem funcionado muito bem. O Brasil tem um dos menores índices de inadimplência do mundo. Só um gancho. E com relação, a gente estava falando antes de Uruguaiana, o que aconteceu com relação à Argentina naquele processo? Eu posso terminar as perguntas, se quiser depois responder. Aqui fica esse ping-pong, desculpa. Tá, só para organizar o que eu anotei aqui. E aí, no final, tu repete alguma pergunta que tu queira que eu explore mais. Legal. Então, os custos de produção são aqueles resultando do leilão por menor tarifa. Na eólica, está variando entre R$100 a R$120 o megawatt-hora, que são custos competitivos até com hidrelétrica. A eólica chegou num patamar de competitividade muito interessante, o que era inviável. Lembro que o Proinfa, aqui em Osório, a tarifa é mais de R$300 o megawatt-hora, que era a subvenção. Era a lógica de subsídio do Estado, que é a lógica da maioria dos países do mundo. O Brasil criou a ideia de leilão pela menor tarifa, buscando modicidade tarifária, e deu certo. Tanto que os países do mundo estão copiando, e hoje já tem vários lugares do mundo com tarifas da ordem de $60 o megawatt-hora, que é o valor praticado no Brasil. Então, o Brasil criou uma referência para a energia eólica no mundo, de eólica de baixo custo. E hoje a eólica está... Então, o custo está nessa ordem de grandeza, de R$100 a R$120. Se a energia já está contratada, já respondi. Depois, se perguntar se... Os efeitos da 579. Os MP e se há perspectiva de investimento em carvão mineral. Deixa eu inverter a pergunta só para pegar a sequência do raciocínio energético depois do da MP. As perspectivas de investimento em carvão, na minha opinião, há pelo momento que a gente vive. Eu acho que esse momento do país é um momento muito rico, que, infelizmente, o período eleitoral, às vezes, contamina o debate. O que nós estamos vivendo no Brasil? O Brasil tem um grande sistema de hidrotérmico, baseado basicamente em hidrelétrica, com grandes reservatórios de acumulação interligados entre bacias. São 11 bacias hidrogáticas diferentes que transportam energia de um lado para o outro. E nós temos tido dificuldade no Brasil nos últimos 20 a 30 anos, talvez, 20 anos no mínimo, de construir grandes reservatórios. Estão construindo usinas a fio d'água, usinas que não acumulam água. Em consequência disso, a nossa regularização, que é o nome técnico que a gente dá para a capacidade de estocar água, era de 4,5 a 5 anos. Hoje está em menos de um ano, está em 6 a 7 meses. Como tu não tem capacidade de estocar, o que tu faz? Tu faz uma base térmica de reserva. É como a maioria dos países do mundo faz. Para quando tiver um ano muito atípico, muito fora como está acontecendo agora, nós estamos com a maior seca dos últimos 82 anos, no Sudeste e no Nordeste. Quando tu tem um ano muito seco, e o teu estoque de água não é suficiente, tu gera térmica. Isso é perfeitamente normal. Claro que o gerar térmica tem custo e tem a realidade de que, se tu não guardou água, que é mais barato, vai ter que gerar térmica mais cara. Mas é tudo uma consequência de nós estarmos com dificuldade nos últimos 20 a 30 anos de construir grandes reservatórios. E não está se debatendo isso agora. Esse é um debate que não está ocorrendo contaminado pelo... Tivemos o azar de que esses 5% de probabilidade, nós estamos falando de um evento a cada 20 a 25 anos, de ter uma estiagem tão profunda como essa. Fazia 82 anos que nós não tínhamos uma tão profunda como essa, que se conhece, que 82 anos de registro nunca teve. Mas, estatisticamente, uma estiagem prolongada como essa vai acontecer a cada 20 a 25 anos, uma vez por geração, portanto. Está acontecendo na nossa geração e, infelizmente, na minha opinião, no ano eleitoral, que confunde o debate em todos os sentidos. Então, a gente está perdendo, portanto, na minha opinião, de debater realmente a questão do reservatório, de reserva energética.
E a questão... Então, o carvão está nesse contexto, né? Eu acho que, se nós estamos fazendo reserva térmica, que é o que está acontecendo, por que não o carvão? É uma posição muito pessoal minha. Eu acho que vai começar a se abrir a perspectiva do carvão. O governo já permitiu, no ano passado, que o carvão participasse do leilão. Já foi uma grande sinalização. É claro que o preço teto foi baixo e é claro que tem algumas questões regulatórias a serem ajustadas. Mas é o caminho que a eólica trilhou. A eólica ela começou com leilões desertos até se chegar no preço teto, chegar nas condições regulatórias adequadas para o boom da eólica que estamos vivendo. Então, o debate que nós temos que fazer agora, na minha visão, é ajustar preço e regulação da térmica carvão para que nós tenhamos, de fato, uma exploração desse potencial que o nosso Estado tem. E o Rio Grande do Sul, para mim, o maior interessado tem que entrar nesse debate de... as perspectivas dependem muito da nossa capacidade de articulação. Mas o carvão, eu acho que está num momento bom da gente fazer esse debate. Com relação à MP, se ela afetou... Como é que é a pergunta aqui? Os efeitos da 579 se impactam na energia produzida? Veja bem, a 579 tratou de ativos existentes, não de ativos novos. Portanto, não impactou em nada. É claro que ela tirou capacidade de geração de caixa de algumas empresas, em função de que... O que acontecia no setor? Qual era o conceito do setor brasileiro? Desde o Código de Águas da década de 30. Era um conceito onde as empresas tinham uma tarifa que remunerava todos os seus ativos e gerava caixa suficiente para o autofinanciamento do setor. O que aconteceu ao longo dos anos, o setor foi fortemente tendo participação de empresas privadas. Hoje, boa parte do setor é empresa privada. Então, a geração de caixa de um ativo já amortizado, esse ativo já foi pago. Estamos falando de ativos que têm 30, 40, até 50 anos, alguns até mais de 50 anos. Portanto, já foram financiados pelo BNDES ou pelo banco que financiou à época, já foram amortizados, já foram depreciados. Se eu tenho um ativo amortizado e depreciado, eu não posso valorar ele com o valor de um ativo novo. Tem que ser com um valor menor, senão eu estou dando um segundo ganho para o dono do ativo. Quando esse dono era uma empresa estatal, isso era aceitável, vamos dizer assim, porque esse ganho se refletia em reinvestimento no setor elétrico. Na hora que nós temos uma participação forte de empresa privada, que é o que ocorre hoje, esse ganho vira lucro e vai para onde? Vai para a sua matriz, às vezes do exterior. Portanto, financiar investimento em outros países. Porque a lógica de tu ter uma geração de caixa forte com ativo amortizado é uma lógica de autofinanciamento, é a tarifa do consumidor financiando um investimento novo. Essa lógica é muito bonita quando é um monopólio estatal, mas quando tem empresa privada multinacional, o que nós estamos fazendo? Nosso consumidor está subsidiando. Isso estou falando em relação ao ativo velho. Estou falando em relação ao ativo velho. O ativo novo é um ativo que ele precisa de recursos. Se a empresa não tem a geração de caixa, quem é que provê? O seu acionista. Então, a lógica de tu baixar a remuneração do ativo velho o ativo velho está remunerado para a operação e manutenção. O ativo novo tem que buscar nos agentes financeiros recursos e nos seus acionistas. Então, no caso do multinacional, o seu acionista vai querer investir no Brasil. Se ele quiser, vai investir. No caso da estatal, é o Estado que vai prover o ativo, o investimento. Então, essa é a lógica. Então, respondendo a tua pergunta, não, ela não afeta o novo ativo. Nessa lógica, o novo ativo tem que ter um novo financiamento. É claro que ela diminui a geração de caixa da empresa, e como eu expliquei. Eu não sei se tem algum ponto que eu não respondi, deputado. Tu tinha perguntado... Não, está bem. Está bem? Deputado Catarina, eu só gostaria de passar a presidência dos trabalhos ao nosso vice-presidente, deputado João Fischer, que eu vou me ausentar, e deixar que ele comande o restante da nossa sessão. E mais alguns questionamentos aqui, presidente, e que a assessoria havia apontado, acho que é importante dividir isso. Levando em consideração que a produção, o movimento do transporte de energia encarece a energia elétrica para o consumidor, a gente consegue, e levando em consideração a questão da transmissão, não teria um formato mais adequado da Eletrosul de hora o que é produzido no Rio Grande do Sul, uma vez consumido, estabelecer, não teria um impacto nas pontas? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Se a transmissão impacta a tarifa? Não, a transmissão ela tem um custo na faixa de 6% da montagem da tarifa, então é um custo baixo. As perdas no transporte de energia são, na média, de 3% a 4%. Então, são perdas baixas para o ganho energético. Porque a linha de transmissão no Brasil não é apenas para transportar energia, é para fazer intercâmbio energético. Nós importamos mais que produzimos.
Hoje não, hoje nós importamos... Sim, importamos mais Brasil, hoje é verdade. A hora que a gente tiver uma produção interna maior, obviamente vai diminuir as perdas internas. Isso é bom para todas as empresas que estão aqui dentro, porque a perda é debitada. Mas essa lógica da transmissão, não é melhor garantir o ativo e que pudesse ser comercializado? No Rio Grande do Sul? Não, ele diminui a perda, sem dúvida. Do ponto de vista de atendimento ao país, tanto faz onde está a fonte. Do ponto de vista de perda local, sem dúvida. Uma fonte próxima do consumo, ela tem menos perda. Sem dúvida. Por isso que se faz, por exemplo, quando tem uma usina muito grande como um Belo Monte, se faz uma linha de corrente contínua. Porque a linha de corrente contínua tem menos perda que a corrente alternada. É uma maneira de transportar blocos de energia muito grande, a grandes distâncias, com menos perda. Mas o transporte tem uma perda, ele é só de grandeza, 3% a 4%. Perfeito, presidente, era isso. Deputado Frederico. Deputado Frederico. Eu também vou aproveitar que o doutor Custódio tem que se afastar para fazer algumas perguntas para ele. Mas, antes de mais nada, dizer que é uma satisfação voltar a te rever, Custódio, que tem sido, além de diretor e um bom gestor lá da Eletrosul, por ser gaúcho e fronteiriço, sempre é muito dedicado aí em defesa das nossas questões aí de desenvolvimento da fronteira. E, sem dúvida nenhuma, eu não arrisco em dizer que vou estar totalmente equivocado, porque não estou. O Cerro Chato e os investimentos que foram feitos para o desenvolvimento da energia eólica na fronteira oeste só saíram, boa parte do papel, por causa desse cidadão que está aqui, que é o Ronaldo Custódio, né, que tem sido um ótimo defensor aí dos nossos interesses de fronteira, com justa causa, porque realmente a qualidade dos ventos, enfim, elas são o lastro, né, técnico necessário para que os investimentos que estão ainda sendo feitos lá, ampliação, né, Custódio, eles continuem acontecendo. Mas se não tivesse uma caneta forte lá e um defensor, imagino eu que poderíamos não estar todos esses investimentos completos ou em curso como estão hoje. Então, quero fazer primeiro esse registro. Segundo, Custódio, tu estava falando sobre o troncão esse. Eu tenho também uma cruzada contigo interessante sobre isso, né? Que não vale aqui ressaltar, mas a ideia inicial era nós termos esse troncão de Salto Santiago Itá, Nova Santa Rita, pronto em 2013, dezembro de 2013. Nós não estamos ainda com a parte que liga Santa Catarina aqui, Nova Santa Rita, pronto. E então a pergunta é: quando é que fica pronto essa primeira pergunta, né? Quando é que vocês estimam poder entregar esta garantia aí de nós termos, né, vamos dizer assim, uma ligação que facilite a vinda de energia para o extremo sul do Brasil, aqui a ponta do Brasil, que esse me parece o objetivo, né, desta ampliação, além, né, dos outros ramais que vão sair de Nova Santa Rita para Montenegro, se eu não me engano, Encruzilhada do Sul, Camaquã, né, tem os outros que são as ligações que nós vamos ficar aqui da Nova Santa Rita. A segunda pergunta é sobre a relação de vocês com as empresas que têm a responsabilidade da transmissão. Que a gente tem ouvido falar, doutor Custódio, que os parques eólicos ficam prontos e os projetos de transmissão da energia produzida, gerada, eles estão atrasando. Quando se faz um projeto, né, para a implantação de uma indústria, de um parque eólico, não teria que ter já, paralelamente, concomitantemente, andando o projeto de transmissão, porque senão tu não liga nada a lugar nenhum. Tu produz energia e fica lá sem usar essa energia. Então, a segunda pergunta é essa. A terceira pergunta é justamente sobre se existe ainda, continua existindo a dificuldade do acesso aos licenciamentos, tanto por parte do IFAM como por parte da FEPAM, aqui no Rio Grande do Sul, né, nosso órgão ambiental. Se há atraso na liberação de licenças para a utilização da energia gerada, né, nesses parques. Nós temos um potencial eólico que tu mostrasse ali, que tem algumas regiões que ainda me parece não ter sido exploradas, tanto quanto outras, né? Santana do Livramento, Santa Vitória, nossa Jaguarão, está aqui o doutor vice-presidente
da OAB do meu lado, nós estamos conversando sobre isso, o litoral do Rio Grande do Sul, mas tem ali uma região alta, né, uma região Caçapava do Sul, eu acho que já tem medições, né, em Caçapava, né, Encruzilhada do Sul, né. Então eu pergunto se naquele mapa ali que tu colocasse de potencial, que tem cores ali, se eu não me engano, o vermelho é onde demonstra ter o vermelho, né? São os melhores. Vermelho e amarelo, onde é que tem? Se além daqueles que já estão, das regiões que já estão sendo trabalhados projetos, que é o litoral ali da fronteira oeste, o sul, né? Se naquela área ali, vamos dizer, mais sul em direção a Porto Alegre, ali, né? Região ali, Caçapava, centro, né? Se já tem algum projeto ali, e se no canto oeste, já mais ligado lá aos ventos do Minuano, lá da fronteira, lá, Alegrete, Uruguaiana, Quaraí, se também tem alguma possibilidade ali tem alguma coisa que está em estudo que visa também o aproveitamento daqueles ventos e a qualidade desses ventos, né? Então, são essas 3 perguntas sobre o prazo para a entrega da linha tronco esta, relação à transmissão, por que não está tendo essa combinação de prazos, e também por causa se tem alguma situação de dificuldade no tempo de liberações de licenças, tanto do IFAM quanto da FEPAM, e esses locais, né, que se tem alguma previsão também de estudo para a implantação de algum projeto nessas outras áreas. Muito obrigado. Deputado, eu anotei 4 perguntas, não sei se eu peguei uma mais. Eu vou repassar aqui e eu respondo. A questão do Leão, quando fica pronto, questão da relação do Parque Eólico com o cronograma de linha de transmissão, a questão da licenciamento ambiental e essa questão dos potenciais em novas regiões. Então, são 4. Vou começar de trás para diante, então, para aproveitar o mapa que está na tela. Tá? Vou responder no sentido inverso essa pergunta. Primeiro, obrigado pela deferência. Merece. Uruguaianense, já nos conhecemos há muitos anos, desde o tempo que eu morei em Uruguaiana. Já fui... Tinha franja. Eu tinha melena, né? Tinha melena, tinha franja. Agora tem uma mente brilhante. Brilha com a luz. Mas esse Atlas Eólico, ele foi elaborado em 2002, só para contextualizar ele, para entender, com base em algumas medições de vento que nós instalamos no governo do Estado, a 50 metros de altura, que era a tecnologia da época, e ela tinha uma concentração de medição muito forte no litoral, que era onde os investidores queriam. Se imaginava, né, na época só tinha vento no litoral. Eu, na época, era assessor técnico da secretária, que era nossa presidenta hoje, de Rousseff, e nós conseguimos articular a instalação de algumas torres de medição no interior para mapear o interior. E conseguimos instalar em Livramento, em Piratini, em Progresso, em Faxinalzinho. Então, nós conseguimos, para ter uma ideia de como é que funciona o vento no interior do Estado, em Jaguarão, instalamos, em São Lourenço, Tapes, do lado da Costa Doce, do lado interno da Lagoa, além do litoral, que tinha bastante medição no litoral. Portanto, esse mapa, aqui está simplificado. Se vocês visitarem o Atlas Eólico, ele deve ter na Secretaria de Infraestrutura ainda, ele tem também um mapa das incertezas das estimativas. Só tem 2 mapas do mundo que tem essa informação, o do Rio Grande do Sul e dos Estados Unidos, que, além de mostrar o potencial, mostra as incertezas das estimativas. Então, vocês vão perceber que o local que tem bastante medição de vento tem uma segurança de menos de 5% de erro. Tem locais que têm erros maiores de 10%. Então, por esse motivo que está se elaborando uma segunda versão, que deve sair ainda este ano, porque pegar esse conjunto de informações desses 12 anos, e com medições, inclusive, a 100 metros de altura e outras medições, e trazer um mapa com mais riqueza de informação e mais segurança de informação. Mas, em relação a esse ato, o que se verificou ao longo desses anos? Que o potencial da região de Livramento é maior do que o indicado ali. Que o potencial dessa região que tu falaste é igual ou maior. Região de Lavras, de Caçapava, toda aquela região central. Que as missões não é tão bom quanto mostra ali. É bom, mas não é tão bom quanto mostra ali. E o litoral, ele confirmou. O litoral tinha bastante medição, ele confirmou. Então, nós temos um estado com um grande potencial eólico. É o estado com o maior potencial eólico do Brasil, em termos absolutos. Não quer dizer que os melhores projetos sejam aqui, não. O melhor projeto tem alguns sites do Nordeste. Mas, se pegar potencial,
megawatt por quilômetro quadrado, nós somos o maior potencial do Brasil. 5 vezes maior que o do Ceará. Para as pessoas terem uma ordem de grandeza do estado que foi pioneiro. O Ceará foi pioneiro no Brasil. E muito fortemente concentrado na metade sul, na região da Campanha, fronteira com o Uruguai, como mostra ali, e no litoral. São as regiões que têm os melhores projetos, os melhores ventos, e, portanto, os mais competitivos num leilão de menor tarifa. E o menor tarifa tem que ter vento, porque a potência eólica ela varia com um cubo da velocidade do vento. Pegar a equação da potência eólica, eu não botei na tela porque não era o foco, ele varia com a densidade do ar, com a área do rotor, a área da turbina, que isso depende da tecnologia da máquina, e com o cubo da velocidade do vento. Então, quanto mais... Se aumentar 10% a velocidade do vento, aumentei 30% a produção de energia, 33%. Então, é muito sensível. Se aumentar 1% a velocidade do vento, aumentei em 3,3% a produção de energia. E a produção de energia é dinheiro na veia, né? É geração de caixa, no caso de um projeto, quando falando em plano de negócio. Por isso que os projetos que ganham o leilão são aqueles que estão na região que mais tem vento. Onde é que mais tem vento? Em alguns locais do Nordeste, no litoral do Rio Grande do Sul e na metade sul do Rio Grande do Sul. É claro que tem bom potencial nas Missões, nos Campos de Senhor da Serra, lá na fronteira oeste, mas eles são um pouco inferiores aos que tem Livramento, que tem lá na região de Candiota, na região de Jaguarão, na região de Santa Vitória. Então, a região de Santa Vitória tem os melhores ventos, o mapa mostra, mas tem um maior custo de instalação, porque a infraestrutura é muito precária. Tem que trazer agregado de Capão da Canoa, de Capão do Leão, perdão. Lá não tem pedra, por exemplo, tem que trazer de Capão do Leão, 250 km de distância. A areia tem dificuldade de licenciamento na região, então tem que trazer de fora. Então, tudo isso aí aumenta o custo de produção de Santa Vitória. Já a região como Livramento, que é uma região que tem solo rochoso, o custo da obra é muito menor. Então, acaba meio que compensando, né, o fato de ter um vento um pouquinho menor que Santa Vitória. São locais, do ponto de vista de competitividade, muito similares, tanto a região de Livramento quanto a Santa Vitória. Por isso que estão ganhando leilões. Tá? Mas é óbvio que, como... Aí, quando a gente olha regiões, como tu perguntaste ali, Caçapava, Encruzilhada, são regiões que têm um bom potencial, mas não têm infraestrutura nem de estrada, nem de transmissão que torne elas competitivas no primeiro momento. Aqueles projetos, agora tu vai para aquela... Bem no final tem aquele mapa com as linhas de transmissão que estão saindo. Esse aí, à direita lá, mais embaixo, o de baixo. Esse aí, pode clicar aí. Esse mapa que eu mostrei há pouco é o que está sendo planejado, que vai ser licitado ainda este ano, que os estudos já estão prontos.